Fala meu aluno, fala minha aluna, por cá a professora Clismane Alves passando para a gente bater aquele papo hoje a respeito de direito penal para o seu concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Nós estamos nesse momento no mês de setembro, esse é o mês o qual ficou acordado, para o governador lançar aí as novas oportunidades de concurso público que nós teremos e de acordo com várias reafirmações, que ele já fez em várias oportunidades, o concurso da Polícia Civil será o primeiro concurso do seu mandato, primeiro concurso da sua gestão e nós então estamos aguardando aqui ansiosos, pelo edital desse concurso. Bom, só que antes do edital sair, você precisa se preparar, Não adianta achar que vai passar no concurso só quando o edital sair, estudando só quando o edital sair. Esse aqui, o momento de pré-edital, é o momento que você tem para se preparar de fé e fato para esse concurso e conseguir chegar lá forte, e conseguir aí a tua tão sonhada aprovação, beleza? Como é que eu vou fazer isso, professora? Você vai entrar em contato com o pessoal que está aqui nessa tarjetinha, com os contatos que estão aqui passando abaixo do seu visor. Tem um QR Codezinho bem aqui que você vai ler com a câmera do seu telefone e vai cair direto na central de vendas e você vai adquirir o seu curso para a Polícia Civil, para que você tenha aí, de fato, condições, subsídio para se preparar para esse concurso da Polícia Civil, que não é nada fácil, O cursinho hoje está saindo no valor de 10 parcelas de R$ 59,70, menos de R$ 2,00 por dia é o que você precisa para conseguir o passaporte para a sua aprovação, beleza? Lá no curso você vai ter acesso a mentorias exclusivas para os assinantes, você vai ter acesso a pacotes de PDFs, com imagens, gráficos, tabelas, toda uma gama de informações que você precisa para conseguir ser aprovado. Você vai ter acesso a guias de consulta rápido, você vai ter acesso a flashcards e toda uma gama de material que você vai aí ver que é de fato o material que você precisa para se preparar. Show? Então aqui embaixo está o contato da galera, você vai entrar em contato e vai adquirir o seu curso para você vir fazer parte da tribo. Ok? Tranquilos? Dito isso, vamos começar então a nossa aula, nosso papo sobre direito penal. Eu já peço desculpa de agora em diante, porque eu tô um pouquinho gripada, dá pra notar que eu não tô com a voz tão boa. Então, se houver algum incidente, alguma tosse, algum sintoma transparecer aqui, vocês já sabem que eu tô gripada, eu já tô logo pedindo desculpa pra mim não ficar me desculpando ao redor da aula, tá bom? Ao longo da aula. A gente vai tratar, como eu já disse, de direito penal. É uma matéria que é bem extensa, você sabe, o edital é desse tamanho da Polícia Civil como um todo, Eu não vou trabalhar aqui com você uma ordem cronológica, nosso evento aqui hoje é de questões, e a gente vai bater aqui vários pontos que podem vir a ser cobrados na prova dos senhores. Beleza? Tranquilos? A gente sabe também que a prova da Polícia Civil não é só o arroz com feijão, Tem umas coisinhas ali a mais que a gente precisa trabalhar e vai dar tudo certo hoje. Show? Beleza? Então pronto. Vamos, deixa eu só tirar aqui essa tarjetinha. Daqui a pouco eu coloco de novo. Vamos para o nosso material para a gente começar a trabalhar, então, as nossas questões. Como eu disse para você, o nosso evento hoje é de direito penal. Se você ainda não me conhece, eu me apresentei já no começo, meu nome é Clismane, tá aqui o meu arroba, para você entrar em contato lá no direct do Instagram, caso fique alguma dúvida a respeito dessa aula, do conteúdo que nós trataremos hoje, tá certo? E vamos iniciar sem mais delongas. A nossa primeira questão, queridos, vai tratar a respeito de princípios. Princípios é uma coisa que eu sei, você sabe que é muito chato. A gente não gosta de estudar, eu não gosto de ensinar, mas é necessário, tá bom? Em provas desse cargo de Polícia Civil, geralmente caem princípios. E aí você precisa saber. É bem tranquilo, apesar de ser chato, O examinador só quer saber se você sabe qual é o princípio, você sabe o conceito desse princípio. E nessa questão não vai ser diferente, a gente vai trabalhar exatamente isso. O que é o princípio e qual é o conceito desse princípio. Beleza? Vamos lá então responder a questão. Tendo em vista os princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal, assinale a alternativa correta. Então vamos procurar a correta, A. Tendo em vista o princípio da reserva legal, esse é o princípio que ele quer, vamos ver se o conceito está ou não correto, que é uma vertente do princípio da legalidade, medida provisória, lei complementar, leis delegadas, resoluções e decretos não podem tratar da temática penal. Gente, isso aqui tá errado. Por quê? O princípio da reserva legal vai dizer que quem pode tratar sobre temática penal é lei em sentido estrito, ou seja, em regra é uma lei ordinária. Entretanto, não há óbice para que a lei complementar também trate sobre temática penal. O que é que vai mudar? É o quórum, tá bom? Para essa lei ser aprovada, tá certo? Então não há óbice em relação a isso. É a lei quem vai tratar sobre crimes e combinar as penas. Lei ordinária, em regra. Mas a lei complementar também pode tratar sobre isso. Outra coisa, a medida provisória, ela realmente, de fato, não pode tratar sobre temática penal. Entretanto, já tem decisões do STF no sentido de que, para benefício do réu, essa medida provisória pode sim ser editada a fim de tratar sobre uma temática penal, tá bom? Então, a lei complementar pode? Pode sim. E a medida provisória? Em regra, não. Entretanto, o STF já decidiu, em decisões recentes e anteriores, de que, tratando-se de temática penal para beneficiar o réu, é possível
tranquilamente a edição dessa medida provisória tratando dessa temática penal. Beleza? Show? Que tá incorreto então. Vamos para B. O princípio da intranscendência da pena, um outro princípio, veda que o tempo total de cumprimento das penas privativas de liberdade ultrapasse 40 anos. É errado também, porque o que é que o princípio da intranscendência da pena vai dizer? Que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, tá certo? Podendo, é claro, os efeitos extrapenais estenderem-se aí aos seus sucessores, mas nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É isso que o princípio da intranscendência vai dizer. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Essa pena não pode transpor a pessoa do condenado, tá certo? Então é esse o princípio da intranscendência. Não tem nada a ver com o que está dizendo aqui nessa alternativa B, beleza? Então tá incorreto. Vamos avançar. C. O princípio da dignidade da pessoa humana, no âmbito penal, implica vedação ao tratamento degradante e cruel, servindo de fundamento, na jurisprudência, a concessão da prisão domiciliar a preso em estado terminal. Correto, meus queridos, aqui tá lindo, né? Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, lá na jurisprudência, a gente vai ter aqui um aporte, né, para essa concessão à prisão domiciliar quando a pessoa está em estado terminal. Até porque você há de convir comigo que uma pessoa em estado terminal não tem condições de ficar no sistema penitenciário. O sistema penitenciário não vai ter condições ali de ofertar o que ela necessita para que ela tenha ali os seus últimos dias de vida. Então, qual é o correto? Ainda que ela tenha cometido um crime, independente do que ela tenha feito, né? Ela ir para casa, ficar com seus familiares, estar na sua residência nos últimos dias de vida dela, tá certo? Então aqui tá lindo, tá perfeito, não viola nada e de fato, né, é de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Beleza? Show? Então pronto. Gabarito letra C de concurseiro. Vamos para D. O princípio da insignificância, que a gente também pode chamar esse princípio aqui, queridos, ó, da bagatela imprópria, então pode chamar de princípio da bagatela imprópria. Imprópria. Pode vir desses dois jeitos, tá? Implica na exclusão da tipicidade formal diante da lesão ou risco da lesão irrelevante ao bem jurídico tutelado. Olha, de fato, essa parte aqui tá certa, ó. Diante da lesão ou risco de lesão irrelevante ao bem jurídico tutelado, o princípio da insignificância ele vai excluir a tipicidade material, não é formal. Esse é o erro da questão, tá certo? Ó, a tipicidade aqui que vai ser excluída é a material. Vou dar um exemplo para você agora bem rapidinho. Ó, digamos que eu furte uma maçã em um supermercado grande, o Carrefour, né? Um supermercado bem grande. Digamos que eu furte uma maçã lá no Carrefour. Isso aqui vai excluir a tipicidade formal? Existe formalmente essa conduta de furtar? Existe. Ainda que eu furte um lápis, uma maçã, uma borracha, eu estou furtando. Está lá no Código Penal. Então tem tipicidade formal, está formalmente tipificado no Código Penal. Agora, essa conduta de eu furtar uma maçã, será que vai causar um prejuízo relevante para a pessoa? Será que vai mexer de alguma forma com o patrimônio da pessoa? Vai lesar de alguma forma o patrimônio da pessoa? Não. Por isso que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, haja vista a lesão ou risco de lesão ser irrelevante ao bem jurídico tutelado, tá certo? Você vai, né, claro, ter um aporte maior de informações em relação a isso aqui na sua aula de teoria, que a gente está só passando por cima, acredito que você já tenha visto esse tema. Estou só lhe explicando aqui para a gente fechar com chave de ouro a questão, beleza? Então, o princípio da insignificância, que a gente também pode chamar de princípio da bagatela imprópria, ele vai excluir aqui a tipicidade material e não a formal, ok? Vamos para E. O princípio de bis in idem veda que se utilize a reincidência como agravante genérica da pena. Aqui tá errado, né, queridos? O no bis in idem vai proibir que você seja punido duas vezes pela mesma conduta. Então, o que é que ele veda? A dupla punição por uma mesma conduta. Eu roubei e fui punido aqui. Já pelo esse roubo, eu vou ser punida novamente? Eu já fui punida, né? Foi punido a primeira vez? Ótimo, não vai poder ser punido novamente. É isso que vai dizer o no bis in idem, tá certo? Então tá incorreto aqui, não tem nada a ver com vedação, a reincidência como agravante genérico da pena, não, tá certo? Vamos colocar bem aqui o que é que ele vai vedar. Ó, ele veda a punição dupla pelo mesmo fato, ok? Bem tranquilo, né? Vamos avançar então para a nossa segunda questão. Segunda questão. Para fins de incidência da lei brasileira, o Código Penal regulamenta o tempo e o lugar do crime, né? Nós sabemos que são duas teorias distintas. De acordo com o referido diploma normativo, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos buscar. Ó, a lei brasileira é aplicável aos crimes socorridos a bordo de embarcações e aeronaves públicas estrangeiras quando atracadas em porto ou em pouso em solo nacional. Aqui tá errado, queridos, ó, porque a lei brasileira ela realmente vai se aplicar aos crimes ocorridos a bordo de embarcações e aeronaves estrangeiras, entretanto, são as privadas, tá bom? Privadas. Isso aqui é letra de lei, você vai encontrar lá no Código Penal bem bonitinho, beleza? Então, aqui são as embarcações privadas, estrangeiras privadas. B.
Para fim de aplicação da lei penal no tempo e no espaço, duas teorias, né, nós sabemos. Considera-se praticado o crime no lugar e no momento da ação e do resultado? Não, né? Nós sabemos daquele mnemônicozinho luta, que é mais velho do que a minha avó. Lugar, a gente aplica a teoria da ubiquidade. Tempo, a gente aplica a teoria da atividade. E o que é que quer dizer a teoria da atividade? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, a gente não vai considerar momento de resultado nenhum, tá certo? Então, isso aqui tá incorreto, ó. Realmente, a lei penal no espaço vai considerar o lugar, mas a lei penal no tempo vai considerar a ação ou a omissão. Então, aqui é o resultado que deixou a alternativa incorreta, tá bom? Errado. C. A lei temporária é aplicada ao fato praticado durante sua vigência, embora decorrido o período de sua duração, exceto se cessar as circunstâncias que a determinaram. Não, pessoal, não tem exceto, tá? Não tem exceto. É claro que em algum momento vai cessar as circunstâncias que determinaram a lei temporária ou excepcional, por exemplo. Qual é a diferença, professora, entre excepcional e temporária? A lei temporária tem tempo, tem dia para começar e dia para terminar. Por exemplo, a lei da Copa teve dia para começar e dia para terminar. A lei excepcional é quando há alguma situação excepcional. Digamos que nesse momento a gente passe aqui por uma situação de seca e seja editada uma lei em razão dessa seca, né? Em razão da escassez hídrica, algo dessa natureza. Quanto tempo vai durar? O tempo que a seca durar. Eu tenho como saber? Das condições climáticas, o tempo que essa seca vai durar? Não. Então é uma lei excepcional, ela vai durar enquanto existir a excepcionalidade. Entretanto, os efeitos dela, ainda que cesse essa lei, ainda vai poder ser aplicado ali a punição em razão, né, de alguém que transgride a lei no momento em que ela está em vigor, tá certo? Então, se eu tenho uma lei temporária, uma lei excepcional, que diz que não pode fazer tal conduta, e eu a pratico, ainda que passe o período de sua vigência, eu vou poder ser responsabilizado depois, tá certo? Até porque essa excepcionalidade pode durar poucos dias, e a gente sabe que um processo não anda assim, né? Infelizmente não anda assim. A lei temporária pode durar só um mês, e aí eu vou poder punir a pessoa só dentro de um mês? Não, tá certo? Então, ainda que passe o período de sua duração, a pessoa ainda vai poder ser punida, tá certo? Então, até aqui tá certo. A lei temporária e a excepcional é aplicada ao fato praticado durante sua vigência, correto, embora decorrido o período de sua duração. Ainda que ela cesse, a pessoa ainda vai poder ser responsabilizada, ok? Pronto, vamos avançar. As embarcações brasileiras de natureza pública ou privadas que estejam em alto mar ou em mar territorial brasileiro são consideradas extensão do território nacional. Correto, queridos. Gabarito letra D, tá bom? Você vai encontrar isso aqui lá no artigo 5º, tá? Isso aqui a gente tá tratando de quê? Territorialidade. Se eu tenho uma embarcação brasileira, seja ela pública ou privada, e ela está em alto mar, que ninguém é dono, né? Terra de ninguém, é claro que vai ser aplicada a lei da bandeira do barco, né? A lei da bandeira da embarcação. Então, vai ser sim aplicada a lei brasileira. Isso aqui é uma extensão do território nacional. E ainda se essa aeronave pública ou privada estiver em território brasileiro, é claro que nós aplicaremos a lei brasileira, tá certo? Isso aqui é questão só de lógica mesmo, né? Então, aqui a gente trata da territorialidade no artigo 5º, ok? E a E, por que não pode ser a E? O atentado à vida do presidente da República é caso de extraterritorialidade condicionada da lei penal brasileira, devendo o autor do fato ingressar em território nacional. Aqui está errado, porque a gente sabe que o atentado à vida do presidente da República não é a honra, tá? É a vida. É caso de extraterritorialidade incondicionada. Não é condicionada, é incondicionada, tá certo? Não só isso, né? Tem outras situações também que vão atrair aqui essa extraterritorialidade incondicionada. É quando o crime ele for contra PAG, tá? PAG, vamos colocar aqui esse PAG, ó. Vida do presidente da República, aqui no P. Se for um crime contra a ADM pública, ainda que seja ela direta ou indireta, tá aqui no A. E esse G é quando for um crime de genocídio, tá? Genocídio de todas as formas, professora? Não. É quando o agente ele for brasileiro ou quando ele estiver domiciliado no Brasil, tá certo? Então, essas três situações aqui vão atrair essa extraterritorialidade incondicionada. Se é incondicionada, não tem condição nenhuma. Então, não é necessário que o autor, de fato, ingresse em território nacional. Tranquilos? Ok? Beleza, né? Até aqui? Vamos avançar, então, para a gente tratar sobre a nossa terceira questão. Vamos lá. Terceira questão. No que tange os institutos da tentativa e consumação da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, são institutos diferentes, né? A gente sabe. É correto afirmar que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos então já praticados? Está corretíssimo, queridos, aqui, ó, gabarito letra A de aprovado de cara, tá?
que é que ele está tratando aqui, ó? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Ele está tratando da desistência voluntária, tá bom? Pelo nome você já sabe. Professora, um caso de desistência voluntária, por exemplo, tá bom? Tô andando com a minha mãe na rua, de repente eu encontro meu desafeto e eu tô com um canivetezinho dentro da minha bolsa por alguma razão, certo? Aí eu vejo a menina e eu disse, rapaz, e agora que eu vou matar essa mulher? Pego aqui o meu canivetezinho, dou 3 punhaladas nela. Um punhal, um canivete, uma faquinha, qualquer coisa, né? Dou 3 facadazinhas nela. E tô aqui concluindo minha ação, né? Dia a primeira, dia a segunda, eu quero dar até matar. Aí minha mãe disse assim, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso não, você não é assim não, você vai perder sua investigação social do concurso. Aí eu digo, meu Deus do céu, cai na mente, eu disse, é mesmo, realmente eu vou perder. Pois tá bom, vou parar, não vou matar mais não. Dei a terceira facada, parei. O que foi que aconteceu? Eu desisti voluntariamente de prosseguir na execução. A pessoa ainda estava viva, eu ainda podia dar as facadas, minha mãe não podia me impedir de dar, mas eu parei. Mas, professora, não foi espontâneo, né? A sua mãe quem falou, a senhora não parou voluntariamente, porque foi outra pessoa que falou. Não, é diferente. Voluntário é o que eu faço porque eu quero, ou o que eu deixo de fazer porque eu não quero, tá? Espontâneo é o que sai daqui, não precisa ser espontâneo, alguém pode me pedir, pare por favor, e eu parar, podendo prosseguir, tá certo? Então é quando eu desisto de prosseguir, podendo ainda concluir a minha ação. Eu queria matar, eu podia continuar fazendo, mas como eu quis desistir voluntariamente, então eu vou responder só pelos atos já praticados, vai excluir o meu dolo inicial. Antes eu queria matar, mas como eu desisti voluntariamente, eu vou ter que atribuir uma ponte de ouro para mim. E o que é que vai acontecer? Eu não respondo pela tentativa de homicídio, vai excluir esse dolo inicial, eu vou responder pelo que efetivamente aconteceu. Digamos que a menina fique com lesões corporais graves, eu respondo pela lesão grave. Lesões corporais gravíssimas, eu respondo pela lesão corporal gravíssima, mas eu não respondo pela tentativa de homicídio, que era o que eu queria inicialmente, ok? Exclui o dolo inicial. Show? Pronto. Isso aqui é tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz que vai acontecer, tá certo? Pronto, vamos para B. O agente que, por ato voluntário, repara o dano causado em crime praticado com violência à pessoa até o recebimento da denúncia ou da queixa terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Até aqui, cortando e botando pra cá, tá certo. O que é que tá errado? Isso aqui, ó. Não é com violência, é sem violência. Isso aqui é arrependimento posterior, tá? E arrependimento posterior, ele só vai poder valer, você só vai ter, de fato, essa causa de diminuição de pena quando for um crime praticado sem violência ou grave ameaça, tá certo? O tempo aqui tá correto, o patamar redutor também tá correto, mas tá errado porque fala que é com violência, quando na verdade é sem violência. Show? Vamos pra C. O agente que o agente responde pela tentativa nos crimes culposos ao não observar o dever de cuidado que estava obrigado. Pessoal, se ele está num crime culposo, não tem como ter tentativa. Como é que eu vou tentar praticar um crime culposo? Por imperícia, imprudência ou negligência? Não tem, tá certo? Então, nos crimes culposos, não admitem a tentativa. E outra coisa, quando eu ajo não observando o dever de cuidado, imperícia, imprudência ou negligência, nesses 3 casos, eu vou responder pelo crime culposo, não pela tentativa. Eu vou responder efetivamente pelo crime culposo, tá certo? Então, aqui está incorreto. Não tem essa tentativa e ele não observar o dever de cuidado, ele vai responder aqui, ó, pela culpa. Quando ele agir por imperícia, imprudência ou negligência, tá? D. Que o agente que, após iniciar os fatos de execução, voluntariamente impede que o resultado se produza, responderá pelo resultado pretendido inicialmente. É errado, queridos, a gente tratou isso aqui bem aqui na A, ó. O agente que, após iniciar os atos de execução, voluntariamente impede que o resultado se produza, ele responde pelos atos já praticados, desistência voluntária, tá certo? Aí aqui também a gente sabe que tem um arrependimento posterior, que é quando eu já concluí a minha ação, mas impedi que o resultado se produzisse. Digamos que eu estava com a minha mãe, queria matar a pessoa, dei 10 facadas, dei as 10 facadas e saí, a pessoa ficou no chão, né? Até então era uma tentativa de homicídio, ela ficou lá toda se batendo no chão, não morreu ainda. Eu tenho uma crise de consciência na esquina, volto, pego a pessoa no braço, coloco ela dentro do carro, levo para o hospital, ela se salva. Se ela ficar com lesões graves, eu respondo pela tentativa? Não. Respondo pela lesão grave, porque eu evitei que o resultado se produzisse. Aí a pessoa disse, a pessoa morre. Aí, meu amor, homicídio consumado, né? Aí o arrependimento não é eficaz, é ineficaz. Mas eu evitando que esse resultado se produza, eu vou responder só pelos atos já praticados, ok? Tanto na desistência voluntária, que é quando eu deixo de prosseguir podendo, quanto no arrependimento eficaz, que é quando eu concluo os atos executórios e evito que esse resultado se produza, tá bom? Então pronto. Aqui, vamos para E agora. Não responde pela tentativa quando, por ineficácia relativa do meio, é impossível consumar-se o crime. Relativa não, meus amores, ó. Ineficácia tem que ser absoluta. O exemplo que eu sempre dou, né? Digamos que eu esteja gestante e queira abortar. Aí eu pego uma cartela de Benegripe achando que o Benegripe é o meio hábil para me fazer abortar. Não sei se é, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Achando, né? Eu, que agora que não é. Aí eu pego essa cartela de Benegripe e digo, rapaz, isso aqui é abortivo, vou tomar todinho pra me abortar. Tomei uma cartela todinha de Benegripe. Não aconteceu nada porque não era um meio eficaz, era um meio absolutamente ineficaz para produzir o resultado que eu queria. Talvez acontecesse uma outra consequência, mas eu não dava pra abortar.
Eu vou poder ser punida? Não. Por quê? Por ineficácia absoluta do meio que eu estou utilizando. Mas a ineficácia tem que ser absoluta. Se for relativa, você vai responder. Tem que ser absoluta. Aquele meio é ineficaz completamente para produzir o resultado. Tá certo? Então é isso. O erro da questão é falar que é relativa. Gabarito letra A, vamos avançar para a nossa quarta questão. Age em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. Professora, um exemplo de estado de necessidade. Eu tô passeando com meu namorado de barco, tô uma viagem romântica de barco, só nós dois, né? Aí, de repente, o barco bate numa pedra, começa a afundar, só tem um colete salva-vidas, só tem nós dois dentro do barco. Tem um colete para 2 pessoas. Dá para 2 pessoas viver com colete? Não, só dá para uma pessoa viver. Nós entramos em luta corporal, né? Eu acreditando que posso vencer a força física de um homem, né? Sabendo que eu não posso. Mas aí, por ironia do destino, eu consigo. Ele pode morrer para eu poder ficar com o colete. Eu posso golpeá-lo com alguma coisa, né? Matá-lo para poder tirar a vida dele. Eu ficar com o colete para me salvar? Posso. Por quê? O direito ele não pode exigir que eu dê minha vida para salvar a vida de ninguém numa situação dessa, tá certo? Então aqui eu estou no estado de necessidade que ninguém provocou. Ele é atual, ninguém podia de outro modo evitar. E o direito ele não pode exigir que eu sacrifique a minha vida em prol da vida de outra pessoa, tá bom? Então eu posso aqui sim entrar em luta corporal e matá-lo para ficar com um único colete, beleza? Esse é o estado de necessidade. Agora vamos ver o que é que a questão quer. Ó, nos casos em que é razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, o que é que vai acontecer? Quando é razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a gente tem aqui na letra da lei. Ó, vamos tratar aqui da exclusão da ilicitude, que a gente já sabe que é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, que a gente pode chamar de li, né? São os casos de exclusão da ilicitude. E aí a gente tem o estado de necessidade bem aqui, no artigo 24. A gente já leu o que é estado de necessidade aqui no caput. Vamos ler o parágrafo 2º, que vai tratar dessa situação, né? De ser razoável exigir o sacrifício do direito. Ó, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena ela pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Você não vai deixar de ter o estado de necessidade, só que a pena ela vai reduzir de 1 a 2 terços, tá certo? Você nem vai ter a exclusão da sua ilicitude, mas você vai ter a redução da pena, tá certo? Beleza? Então pronto, o que é que vai acontecer, ó, quando tem essa situação? Desnatura sua estado de necessidade, responsabilizando o agente? Não, ele será de fato responsabilizado, né? Só que em razão do estado de necessidade, ele vai ter a pena reduzida, tá bom? Não há isenção de pena quando a ação deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Tem nada a ver isso aqui, a gente nem tratou sobre isso. Configura-se estado de necessidade putativo, que é aquele que você acha que está em um estado de necessidade. Também não tratei sobre isso com você. E a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Exatamente, tá bom? Você não vai ter a exclusão da sua ilicitude, você vai responder, entretanto, com um patamar redutor, de acordo ali com a gravidade da situação, tá certo? E o agente será responsabilizado por dolo, mas não por culpa. Nada a ver também com o que a gente está tratando, tá bom? Então pronto, vamos avançar. Quinta questão. Suponha que João e José, com vontade livre e consciente, um sem saber da vontade do outro, viajaram para participar de um baile famoso e mataram um antigo desafeto que se apresentaria no local. No dia do evento, ambos atiraram ao mesmo tempo e a vítima foi a óbito no palco. Após a perícia, constatou-se que o tiro de João matou a vítima. Nesse caso, João vai responder por homicídio consumado qualificado e José, por sua vez, responderá por homicídio tentado, né? Já que a bala que matou foi a de João. No que tange ao tema concurso de pessoas, a hipótese configura o quê? Ó, nesse caso, é necessário que a gente saiba diferenciar a autoria colateral da autoria incerta, tá bom? Autoria colateral e na autoria incerta. Vamos ver aqui o que é que ele está pedindo. Ele está pedindo para me configurar e bem aqui tem a autoria incerta e bem aqui tem a autoria colateral. Eles agiram em qual autoria, pessoal? Não, porque eles não agiram juntos, tá bom? Eles agiram sem liame subjetivo. Ninguém sabia. Um não sabia do outro. A queria matar B, A e B queriam matar C, mas A e o B não sabiam. No mesmo dia, no mesmo momento, eles atiraram. Eles vão responder por concurso? Claro que não. Eles estão coautores? Não, porque eles não estão juntos, tá? Então não é coautoria. Cooperação dolosamente distinta também não. Daqui a pouco eu digo para você o que é. Participação impunível também não. Daqui a pouco eu lhe digo o que é. Vamos diferenciar esses dois institutos aqui, ó. Quando é que eu tenho a autoria incerta? A autoria incerta é quando duas pessoas sem liame subjetivo, ou seja, eles não estão em concurso, praticam o mesmo ato ao mesmo tempo, provocando o resultado, mas a perícia não consegue saber quem foi que de fato produziu aquele resultado. Então A e B queriam matar C. A e B se esconderam de trás de uma árvore, um sem saber do outro. Atiraram contra o C. Um dos tiros matou, né? Porque um dos tiros que matou, né? Algum do tiro é que vai ter que produzir o resultado. Mas a perícia não consegue saber se foi o tiro de A ou foi o tiro de B. Eles vão responder pelo quê, pessoal? Pela tentativa. Porque eu não tenho como imputar um resultado mais grave sem saber o que de fato aconteceu. Então essa é a autoria incerta. Eu sei quem matou? Não sei. Autoria incerta.
tá? E a autoria colateral, a mesma coisa. Quando eu tenho duas pessoas sem vínculo subjetivo, uma não sabe da outra, A e B querem matar C, os dois se escondem de trás de uma árvore ao mesmo tempo, um sem saber do outro, e os dois atiram. Qual é a diferença entre autoria incerta e colateral? É que na colateral, a perícia consegue descobrir qual foi o tiro que matou. A e B atiraram, foi o tiro de A que matou B. Quem é que vai responder por homicídio consumado? O A. E o B, por homicídio tentado, que não foi a bala dele que matou, ele só tentou matar, tá certo? Então a diferença é essa. Na autoria, as duas não têm liame subjetivo. Um não sabe do outro, não tem concurso de pessoas. A diferença é que na hora da perícia, na autoria incerta, a perícia não consegue localizar o que foi que de fato aconteceu, né? Quem foi que de fato consumou o crime. E na autoria colateral, a perícia consegue de fato averiguar e concluir quem foi, né? De quem foi o tiro que matou, tá certo? Então o que foi que aconteceu aqui? A autoria colateral. A perícia conseguiu, né, atribuir a culpa a João, conseguiu ali decifrar que o tiro de João foi quem matou. José logo vai responder por homicídio tentado, tá certo? Então é isso, ó. Não é autoria incerta, porque aqui tá dizendo categoricamente essa informação, que o tiro de João matou a vítima, e é a autoria colateral, que é o nosso gabarito, letra E, tá certo? É de escola. Vamos avançar, que eu trouxe aqui pra vocês, ó. Todo um resumo para você tirar o print aí e conseguir gabaritar na hora da sua prova. O que é a autoria colateral? Quando duas pessoas sem liame subjetivo, um não sabe do outro, não é concurso, praticam a ação buscando o mesmo resultado. Aqui, a perícia consegue identificar como ocorreu de fato o resultado. Que é isso aqui, foi o caso do João e do José, que mataram o desafeto, tá? A autoria incerta, que é diferente, ó. Na autoria incerta, não existe também liame subjetivo, não é concurso. Porém, nesse caso, a perícia não consegue determinar quem efetivamente produziu o resultado. A e B tentavam matar C, A e B atiraram, algum tiro matou, mas a polícia não sabe qual foi o tiro, tá? Então, a autoria é incerta. A autoria mediata, né, que também cai com bastante frequência. Na autoria mediata, o autor instiga uma pessoa sem culpabilidade para a prática do delito, ou com errada percepção da realidade. Ou seja, o executor é utilizado como instrumento do crime. Eu sou médica e tenho um desafeto meu internado no meu hospital. Aí tem aqui a minha amiga que é enfermeira, né? A enfermeira que trabalha comigo ali no plantão. Eu quero matar aquela pessoa, mas eu não quero eu mesma fazer aquilo. O que é que eu faço? Eu coloco veneno numa ampulazinha e digo assim, olha, enfermeira, na hora da medicação você vai ter que substituir a medicação que ele estava usando por essa daqui, porque o quadro dele mudou, vai precisar de outra medicação. Entrego essa ampulazinha com veneno dizendo que é remédio para a enfermeira. A enfermeira não vai duvidar da médica, né? Aí na hora da medicação, 7 horas da noite, a enfermeira vai lá, injeta o veneno no paciente sem saber que era veneno e ele morre. Quem foi o autor do crime? Foi a enfermeira, mas ela tinha culpabilidade? Ela sabia o que é que ela estava fazendo? Não, tá, pessoal? Então eu sou o quê? Autora mediata. Eu utilizei a enfermeira como instrumento para praticar o crime, tá bom? Beleza? É isso, tranquilo. C, aí a próxima, né? Cooperação dolosamente distinta. O que é a cooperação dolosamente distinta? É quando percebe-se um desvio subjetivo de condutas entre os agentes, em que um dos concorrentes do crime pretendia integrar ação menos grave do que aquela efetivamente praticada. Digamos que eu e um amigo queremos assaltar uma casa. Recebemos a notícia de que a casa está vazia, não tem ninguém dentro da casa, a família toda viajou e a gente foi lá para furtar os objetos. Então, somente para furtar os objetos, tá? Que a gente sabia que não tinha ninguém na casa. Chegando lá, surpreendentemente, há uma pessoa dormindo na casa, um caseiro, a empregada da casa ficou dormindo e a gente não sabia. A gente acreditava de fato que não tinha ninguém só para furtar os objetos. O meu amigo assustado vai e mata a empregada. Eu quis participar do resultado da morte? Não, eu quis furtar. Eu queria levar a geladeirazinha, eu queria levar o computador, eu queria vestir um cofre, me arrombar e levar o dinheiro. Eu não queria matar ninguém. Então, cooperação dolosamente distinta. Quando há um desvio, a gente queria só furtar, acabou tendo um homicídio. Entretanto, uma pessoa quis participar do crime menos grave. Nesse caso, eu que quis participar só do furto. Eu vou responder pelo homicídio? Não, eu vou responder pelo furto. Quero o que eu efetivamente queria fazer. Tá certo? Beleza? É isso. Coautoria, a gente já tratou, né? Quando os agentes concorrentes comportam para o mesmo fim, ou seja, com liame subjetivo, conhecendo a conduta alheia, eu, né, e o meu amigo queremos fazer a mesma coisa, eu e ele queremos roubar, concurso de pessoas, né? 2 pessoas. Eu e ele queremos matar, estamos em coautoria, vamos lá e matamos juntos, tá certo? E a participação impunível é do artigo 31. É quando o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis, se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Então, quando eu ajudo a pessoa a praticar um crime, por exemplo, quando eu sou partícipe, forneço um revólver para ela matar alguém, mas ela nem tenta fazer isso, ela desiste. Eu vou ser responsabilizado? Por isso não, né? Porque se o crime não chegou nem a ser tentado, então a minha participação é impunível, tá certo? É isso. Bem tranquilo, tá bom? Ó, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Beleza? Vamos avançar.
Sexta questão. Guilherme, com a intenção de socorrer seu filho Rodrigo, utiliza sem consentimento o carro de seu vizinho Douglas para levar Rodrigo ao hospital. A ação de Guilherme é considerada o quê? Pessoal, se o Guilherme, ele com a intenção de socorrer a terceiro, ele utiliza sem consentimento do carro de outro, e aqui, notadamente, ele está em um estado de necessidade, né? Estado de necessidade, que é quando você está no perigo atual, que você não provocou, nem podia de outro modo evitar, para salvar direito seu ou alheio, né? Então pronto, isso aqui é um estado de necessidade notoriamente. E aí ele utilizou do carro de um terceiro, que não tinha nada a ver com a vida dele, porque o vizinho Douglas não tem nada a ver com o filho dele tá passando mal, não tem nada a ver com o filho dele tá morrendo, não tem, tá certo? E ele foi lá e utilizou-se do carro, né, sem consentimento. Digamos que ele furtou, né, algo dessa natureza para poder levar para o hospital. Vamos lá. A ação de Guilherme é considerada o quê, pessoal? Ó, criminosa em qualquer hipótese? Não, porque eu tô no estado de necessidade, tá certo? Ficou bem claro aqui o estado de necessidade. É lícita, acobertada pelo exercício regular de um direito? Ele tem direito de pegar o carro de alguém? Não, ainda que numa situação dessa ele não tem direito de pegar no carro de ninguém, no bem de ninguém, propriedade de ninguém. Então não é exercício regular do direito. Lícita, acobertada pelo estado, pela excludente de estado de necessidade agressivo. Correto, gabarito letra C. Vamos classificar aqui, ó. Nós temos dois estados de necessidade. Pode ser o estado de necessidade agressivo e pode ser o estado de necessidade defensivo. Defensivo. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o conceito, ó. No estado de necessidade agressivo é quando a conduta se volta para um terceiro inocente. Que é o que aconteceu aqui, tá? Estado de necessidade agressivo. Eu fui lá e peguei a coisa da outra pessoa que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Douglas aqui era um terceiro inocente. Eu fui lá e surrupiei o carro dele um minutinho, né? E me presta aqui sem tu saber. Peguei o carro para poder socorrer meu filho, que o Douglas não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Estado de necessidade agressiva. A minha conduta está se voltando para um terceiro inocente. Se ocorrer algum dano, digamos que, né, no momento em que ele estava levando o filho dele para o hospital, acontece ali uma batida, alguma coisa, ele vai ter que reparar o dano, tá certo? Ele vai ter que reparar em qualquer caso o dano. Então, deixa eu colocar essa observação, ó. Deve reparar o dano, tá bom? Deve reparar o dano. Qual é a diferença para o estado de necessidade defensivo? É quando alguém provoca o perigo, quando a sua conduta é contra a pessoa que provocou o perigo contra você, ó. É para quando a sua conduta se volta para alguém que provoca o perigo, né? O perigo por meio de uma coisa ou ainda por meio de uma pessoa, tá certo? E aqui, já que a pessoa está provocando esse perigo, você não tem necessidade, não há necessidade de reparar o dano, tá certo? Reparar o dano. Tranquilos? Ok? Estado de necessidade agressivo contra um terceiro inocente. Estado de necessidade defensivo contra a pessoa que gerou aquele estado de necessidade, tá certo? Contra a pessoa que gerou aquela situação, ok? Em um você não vai, você deve reparar o dano, em um você não tem que reparar o dano, tá bom? Se foi a própria pessoa que gerou, né? A própria pessoa que provocou o perigo, não tem necessidade de eu reparar dano nenhum para ela, tá bom? Então, Guilherme, com a intenção de socorrer seu filho Rodrigo, utiliza sem consentimento o carro do vizinho Douglas para levar Rodrigo ao hospital. A ação de Guilherme é considerada lícita, acobertada pela excludente do estado de necessidade agressivo, porque a conduta dele se voltou contra um terceiro inocente, que é Douglas, que não tinha nada a ver com isso, tá certo? A conduta é considerada criminosa? Não. É lícita, acobertada pela excludente de legítima defesa? Não, né? Legítima defesa é quando eu utilizo ali dos meios necessários para repelir injusta agressão, não falou isso aqui. Ele demonstrou aqui um caso de estado de necessidade. Beleza? Show? Vamos avançar. Sétima questão. Considerando as disposições do Código Penal, assinale a opção correta. Vamos lá. O exercício legal do direito afasta a culpabilidade do agente e o excesso é punível se doloso ou culposo. Gente, aqui vai afastar, mas é a ilicitude da conduta. Quais são as excludentes de ilicitude que nós temos? A gente vai pensar em li, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular do direito. E aqui ele está falando de quê? Exercício regular do direito. Vai afastar o quê? A culpabilidade? Não, é a ilicitude, são coisas diferentes. Fato típico, ilícito e culpável. Vai afastar a ilicitude, não é a culpabilidade, tá certo? Então aqui está incorreto. Não afasta a culpabilidade. Ó, você tá vendo que você não basta conhecer o que é que afasta cada coisa, né? Você tem que saber ligar os pontos aqui na hora de responder a questão, tá certo? B. O estado de necessidade afasta a ilicitude da conduta e o excesso só é punível se doloso. Não, não é punível só se doloso. Ele vai ser punido a título de dolo e culpa. Vamos ver bem aqui, ó. Até já trouxe a disposição para você.
Ó, o excesso punível no artigo 23 das excludentes de licitude, que eu já falei pra você que é o LI, o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo, tá certo? Por exemplo, numa legítima defesa, né, você tem que usar dos meios necessários para repelir injusta agressão. Digamos que tem alguém atirando contra mim, eu atiro. Quando a ação da pessoa termina, pronto. Teve um caso, né? Aquela mãezinha, não sei se vocês lembram, que repercutiu demais, que ela tava na frente de uma escola, chegou um assaltante pra roubar, ela era policial, tirou a arma dela, sacou e deu 2 tiros pra ele cair no chão. Ele já tinha caído no chão. Papá, caiu no chão, ela só fez afastar assim, pegou a arma e botou e ficou esperando a viatura chegar, né? Pra poder levar o cara preso em flagrante. Se ela tivesse dado mais um tiro depois dele caído, era o quê? Excesso, né? Excesso. Por quê? Porque você tem que agir ali para repelir a injusta agressão. No momento em que a injusta agressão cessa, você deixa de ter a legítima defesa. Se eu tenho mais alguma atitude em relação àquilo, como nesse caso, né? Se ela tivesse dado mais um tiro depois dele já no chão, sem ter mais potencial lesivo nenhum, né? Sem poder produzir mais nenhuma conduta, porque nem a arma ele estava mais, ele já estava baleado no chão, seria ali um excesso na legítima defesa, tá certo? Então, é quando eu ajo com os meios necessários para repelir a injusta agressão. A injusta agressão cessou, morreu a minha ação. Se eu praticar qualquer coisa, é excesso, tá bom? Não foi o que aconteceu, tô só dando o caso dela porque seria fácil de visualizar, tá certo? Pois pronto, vamos avançar. Então aqui, ó, tanto faz ser doloso ou culposo, tá? C. O estrito cumprimento do dever legal afasta a culpabilidade do agente e se aplica exclusivamente aos funcionários públicos de jeito nenhum. Não tem nenhum momento falando isso, tá? D. O exercício regular do direito afasta a ilicitude da conduta e o excesso é punível se doloso ou culposo. Correto, tá? Gabarito letra D. O exercício regular do direito afasta a ilicitude? Sim, tá lá no artigo 23, é uma das excludentes. E o excesso é punível doloso ou culposo? Sim, também. Então, gabarito letra D. A legítima defesa afasta a ilicitude? Afasta. E o excesso só é punível se doloso? Não, é punível doloso ou culposo, tá bom? Gabarito letra D. Vamos avançar, essa daqui é bem tranquila. 8. Marcos foi denunciado e condenado pela prática dos delitos de peculato e falsificação de documento público. 2 crimes, né? Ó, peculato e falsificação de documento público. As penas foram fixadas em 2 anos e 10 dias multas para cada um dos delitos. Na sentença, considerando que, mediante a reprimenda, considerando que, mediante uma única ação com desígnios autônomos, deixa eu colocar isso aqui de outra cor que é muito importante, a gente só consegue responder a questão se a gente analisar isso aqui. Peraí, que eu coloquei errado. Não é na borracha, no marca-texto. Ó, uma única ação com desígnios autônomos. O réu praticou 2 crimes distintos. O juiz, ele aumentou a reprimenda em 1/6, fixando a sanção definitiva em relação à pena privativa de liberdade em 2 anos e 4 meses. Considerando a situação hipotética apresentada, é correto afirmar que houve o reconhecimento de que, pessoal, ele praticou uma ação com desígnios autônomos, ou seja, visando 2 coisas diferentes aqui nesse caso, tá certo? Então preste atenção, ó. Ele praticou uma única ação com desígnios autônomos, praticando 2 crimes distintos. Não é que ele praticou uma ação e acabou tendo 2 crimes. Ele praticou uma ação querendo que tivesse 2 crimes. Ele tinha aqui desígnios autônomos. Eu vou praticar essa ação e vai gerar esses 2 resultados, tá certo? O que a gente está tratando aqui? Concurso de crimes. Eu posso ter o concurso formal e o concurso material. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Ver se dá para colocar bem aqui. Pera aí. Deixa eu ver se tem uma... Ah, eu já trouxe bem aqui. Concurso material e concurso formal. Vamos lá. Ó, o material, você vai pensar em mais de um. É mais de uma conduta para praticar mais de um crime, certo? Material, mais de uma conduta, mais de um crime. Vamos. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Material, mais de uma ação, mais de um crime, certo? Idênticos ou não. Aplica-se o quê? Cumulativamente as penas privativas de liberdade. Pratiquei 3 ações, 3 crimes. Pena 1, pena 2, pena 3. Um em cima da outra somada, tá bom? Diferente do que acontece aqui embaixo, ó, no concurso formal. Formal, você vai lembrar de foi um crime, foi uma ação. Vamos pensar assim. Formal foi uma ação, tá certo? Material, mais de uma ação. Formal foi uma ação, certo? Mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Uma ação formal foi uma ação que praticou mais de um crime, certo? Idênticos ou não. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Aplica a pena mais grave. Ou se elas forem iguais, vai aplicar somente uma, mas aumenta de 1/6 até a metade, tá certo? Isso aqui a gente vai chamar de concurso formal próprio. Até aqui eu vou chamar de concurso formal próprio, tá? Próprio. Ok?
Bem aqui embaixo a gente vai ter já outra disposição. Ó, as penas aplicam-se cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam em desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Aí o que é que vai acontecer bem aqui, ó? Daqui para cá eu vou ter o concurso formal impróprio. Tá bom? Impróprio. Então vamos lá, concurso material é mais de uma conduta que vai gerar mais de um crime. Concurso formal foi uma conduta que vai gerar mais de um crime. Dentro do concurso formal, ainda posso ter o concurso formal próprio e impróprio. Concurso formal próprio foi uma conduta que gerou mais de um resultado. Concurso formal impróprio, a mesma coisa. Qual é a diferença? É que no concurso formal impróprio, eu quero, com a minha única conduta, gerar 2 ou mais resultados. Deixa eu dar um exemplo de concurso formal impróprio. Digamos que eu namore um rapaz e a gente vá para a faculdade e volte todos os dias juntos. Eu tenho carro, ele não tem. Aí a gente, em um belo momento, termina, né? Um mês depois do nosso término, eu fico sabendo que ele tá namorando uma meninazinha lá da faculdade. E que todos os dias eles pegam o ônibus juntos pra voltar pra casa, né? No final do expediente ali da faculdade, no final da aula. Aí o que é que eu decido fazer? Eu, com muita raiva, porque quero ele só pra mim, decido matar eles dois, com uma única conduta. Eu quero pegar o meu carro e atropelar eles dois na parada de ônibus pra matá-los. O que é que vai acontecer aqui? Concurso formal impróprio. Com uma única ação, eu vou pegar o carro e atropelá-los e vou gerar 2 resultados, que é matar João e Maria, meu ex e a atual dele. Por quê? Porque eu tive desígnios autônomos. Então é um concurso formal, porque foi uma ação que produziu 2 resultados, e ele vai ser impróprio por conta dos meus desígnios autônomos. Tranquilos? Aí o que é que vai acontecer no concurso formal? Como a gente já viu, a gente vai pegar e aplicar a pena mais grave, mas se elas forem iguais, vai aplicar só uma e vai aumentar de 1/6 até a metade, né? Com o outro crime. Digamos que foi 2 crimes, eu vou aplicar uma pena. Se elas forem iguais, eu vou aplicar uma pena e vou aumentar de 1/6 até a metade do outro crime, tá bom? Mas se o concurso for impróprio, se for formal impróprio, com desígnios autônomos, vai acontecer o que acontece no concurso material. Eu vou cumular as penas. Foi 2 homicídios, são 2 penas de homicídio, uma em cima da outra. Beleza? Tranquilos? Agora vamos voltar para a questão, para a gente não se perder. Ó, o Marcos, ele foi condenado pela prática de 2 delitos, que foi o peculato e a falsificação de documento público. As penas foram fixadas em 2 anos e 10 dias multas para cada um dos delitos. Na sentença, considerou-se que, mediante uma única ação é o quê? Concurso formal. Com desígnios autônomos, concurso formal impróprio, porque com uma ação ele queria praticar 2 crimes. O réu praticou 2 crimes distintos. O juiz aumentou a reprimenda em 1/6, fixando a sanção definitiva em relação à pena privativa de liberdade em 2 anos e 4 meses. Aí o que é que ele quer saber? Considerando a situação hipotética, é correto afirmar que houve o reconhecimento de quê, pessoal? Crime continuado? Não tem nada a ver. Daqui a pouco a gente lê o crime continuado. Foi concurso formal? Foi. Foi crime continuado? Não. Foi concurso material? Não, porque foi uma ação ou omissão. Foi concurso formal? Foi. Ficamos entre a B e a E. Nós estamos 50-50 para acertar a questão, né? Vamos ver a B. Concurso formal de crimes. Caso em que a aplicação da pena de multa deve seguir o sistema da exasperação. Exasperação é o que eu disse pra você. Eu aplico uma pena e vou exasperando o restante, colocando ali os aumentos, né? Os aumentos, as frações de aumento que o próprio tipo penal me traz. Mas é isso que vai acontecer? Não é. Por quê? Porque eu não estou tratando aqui de um concurso formal próprio, que é o concurso formal próprio. Eu estou tratando de um impróprio. Se eu tinha desígnios autônomos e pratiquei uma só ação ou omissão para produzir esses 2 ou mais resultados, eu vou ter ali o cúmulo material, vai somar. No caso que eu atropelei o meu ex-namorado com a namorada dele atual, o que é que vai acontecer? 2 homicídios, são 2 penas de homicídio nas minhas costas, uma em cima da outra, tá bom? Não vai exasperar nada, vai cumular, porque fica igual lá na aplicação de pena do concurso material, tá certo? Concurso formal de crimes, em que a aplicação das penas de multa deve seguir o sistema do cúmulo material, tá certo? Que vai ser o quê? Um concurso formal e impróprio. Ok? Tranquilos? Beleza? Concurso material, mais de uma ação para produzir mais de um crime, né? Mais de um resultado, para praticar mais de um crime. Concurso formal é quando foi uma ação e teve mais de um crime. Concurso formal próprio foi uma ação e mais de um crime, normal. E concurso formal impróprio foi uma ação, mas eu tinha na minha cabeça 2 ou mais crimes, tá certo? Beleza? É isso. Show. Vamos avançar. E o crime continuado, né, galera? Ó, bem aqui. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes na mesma espécie e pelas condições de tempo e lugar, maneira de execução e outras semelhantes devem ser subsequentes. Devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes
se idênticas, ou a mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Depois a gente trata disso aqui, que não tem questão sobre isso aqui não, tá bom? Vamos avançar. Nona questão. João, extremamente irritado em razão da derrota do seu time de coração, ao encontrar um torcedor do clube rival, acaba por efetuar 5 disparos de arma de fogo na direção do último. Deixa eu só mudar a cor dessa caneta. Não dispondo de outras munições, João, arrependido, leva a vítima ao hospital mais próximo. Contudo, o ofendido veio a óbito logo após chegar no nosocômio, que eu acredito que seja o hospital, né? Visto que foi atingido no peito e no rosto. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, João responderá pelo quê, pessoal? Ó, ele atirou, foi um motivo fútil, né? Só porque ele tava com raiva e o cara era do time rival. Ele tentou socorrer, mas ele não conseguiu. Não deu certo, o arrependimento foi ineficaz. Ele vai responder pelo quê? Pelo homicídio, pessoal. Homicídio consumado, né? Vamos lá, ó. Homicídio tentado em razão do arrependimento posterior? Não, não houve arrependimento posterior. Arrependimento posterior é aquele da ponte de prata, que vai diminuir a pena quando os crimes são sem violência ou grave ameaça, até o recebimento da denúncia, tá? Ó, homicídio tentado em razão de arrependimento eficaz? Não teve arrependimento eficaz, o arrependimento foi ineficaz. Homicídio tentado em razão da desistência voluntária, ele não desistiu, tá? Ele concluiu a ação, depois foi que ele voltou e se arrependeu. Lesão corporal seguida de morte? Não, não foi lesão corporal seguida de morte. Ele vai responder por homicídio consumado, tá certo? Homicídio consumado, porque o arrependimento foi ineficaz. Paciência, tá? Então pronto, vamos avançar. Questão de número 10, isso aqui foi tranquilo. Ó. Fátima é investigadora da Polícia Civil de Aparecida de Goiânia e encarregada de apurar determinado fato de homicídio ocorrido na periferia da cidade. Segundo relatado, um homem de meia idade, atuando como agiota, matou uma mulher em razão do não pagamento da dívida vencida. Fátima recomenda, então, que a autoridade policial promova a representação judicial pela prisão preventiva do agiota, por ter ele cometido crime hediondo, qual seja o feminicídio. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. O delito é de feminicídio por envolver violência doméstica familiar, pessoal, pelo amor de Deus. A gente tem que diferenciar o femicídio do feminicídio, tá? Vamos colocar aqui, ó. Sempre que uma mulher morre, há um femicídio. É a morte de uma mulher, certo? Agora, o feminicídio, que é uma qualificadora, minicídio, ele vai ocorrer por duas situações, ó. Ou na violência doméstica e familiar contra a mulher, caso lá da Maria da Penha, né? Ou ainda por menosprezo. Eita, que letra linda hoje, tô me superando, né? Ainda bem que eu tô falando, aí você vai escrevendo pelo que eu falo. Ou discriminação à condição de mulher, tá certo? É isso aqui, o feminicídio. Aqui foi feminicídio? Não. Ele matou ela por causa de uma dívida, de agiotagem, não tem nada a ver com feminicídio. O que é que ela pode indiciar ele aqui? Por homicídio qualificado por motivo fútil, né? Mas por feminicídio não. Teve nada a ver com condição de mulher aqui, por menosprezo, nem foi violência doméstica familiar, tá certo? Vamos aprender a diferenciar. O delito de feminicídio por envolver violência doméstica familiar? Não. Fátima se equivoca, pois o fato não é delito contra a vida, mas contra o patrimônio, caracterizando latrocínio. Não, latrocínio é o roubo seguido de morte. O crime de homicídio qualificado em função do gênero feminino está configurado na investigação promovida por Fátima em razão de discriminação. Não foi porque discriminou, não. Foi porque ela estava devendo dinheiro. D. O feminicídio não é considerado crime hediondo e, portanto, é incabível a representação pela prisão preventiva. Mentira. O feminicídio é uma qualificadora e ele é hediondo, só não cabe nesse caso, tá? E Fátima poderia ter classificado o fato como homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe, certo? Mas não feminicídio, uma vez que a condição de gênero não motivou o ato do agiota. Correto, tá bom? Corretíssimo. Gabarito letra E. Não foi feminicídio, tá bom? Porque feminicídio é quando o feminicídio é quando ocorre, né? Essa morte em razão de violência doméstica familiar contra a mulher ou ainda por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá bom? Matei porque era mulher, tá certo? Porque mulher não serve pra nada, tá bom? Vamos avançar. Durante um acalorado debate motivado por questões políticas, XX afirmou, de dedo em rixe, o dedo na sua cara, tá? Que YY era um tremendo corrupto metido a santo, um baita de um hipócrita. Com base no exposto, é correto afirmar que XX cometeu o crime de quê, pessoal? Ó, foi injúria preconceituosa? Não, não teve preconceito nenhum aqui. Ele só fez foi acusar o cara de um tremendo corrupto metido a santo e um hipócrita. Injúria na forma simples? Correto. Poderia ser injúria real? Não, injúria real é quando tem vias de fato, tá? Vias de fato. Aqui, ele não disse que ele bateu em ninguém, não teve nada, ele só colocou o dedo em rixe, o dedo na cara dele. Isso aqui não é violência não, tá bom? Só não pode ninguém botar o dedo na minha, né?
Mas não é violência não, tá certo? Injúria na forma simples, você vai achar isso aqui lá no artigo 140 do Código Penal, ok? É difamação? Não. É calúnia? Também não. É simplesmente uma injúria. Tá certo? Injúria é xingamento, né, pessoal? É aquilo que a gente faz quando a gente tá discutindo ali com alguém. Ah, seu bicho feio, cachorro, safado, sem vergonha, vagabunda, né? É isso, tá bom? Foi o que ele fez aqui, ó. Você é um tremendo de um corrupto, metido a santo, hipócrita, tá certo? Nada demais, não. É só xingamento aí, mal pai, tá bom? Pois pronto. 12. João, policial militar, descaracterizado, caminhava pela orla da praia XYZ, momento em que viu Tício sacar uma pistola e se aproximar de Joana, que corria pelo calçadão de fones de ouvido. João, que é policial, então deu ordem de parar a Tício, antes deste alcançar Joana, que se encontrava em uma distância de aproximadamente 2 metros. Teve a tentativa de roubo, pessoal? Teve não. Tá bom? Não teve. Em sede policial, Tício, cientificado dos seus direitos constitucionais e legais, confessou que pretendia subtrair, mediante o emprego de arma de fogo, os bens de Joana. Verificou-se ainda que a arma de fogo apreendida era uma pistola de calibre 9mm, de uso permitido, dispunha de potencial lesivo. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal e a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que Tício responde pelo quê, pessoal? Ó, ele vai responder por roubo? Ele não vai responder por roubo, porque ele não roubou. Ele não entrou nos atos executórios. Ele vai responder pelo porte da arma. Vai que ele estava armado, é crime, não pode. Se ele era ilegal, se ele não tinha porte para andar, é ilegal. Mas ele vai responder por roubo? Não, ele estava a 2 metros de distância da mulher, ele nem chegou a executar. O policial só foi atento ali porque nas atividades de rotina dele, né, ele aprendeu a ficar mais atento, ele se atentou à situação, viu o cara sacando a arma, quando ele sacou a arma, deu voz de prisão. Mas ele não entrou nos atos executórios de roubo, não, tá? Por favor, tem que se atentar aqui, ó. Não foi roubo simples na modalidade tentada, então ele não vai responder em concurso porque não teve 2 crimes. Não foi roubo simples. Não foi roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo porque ele não tentou. A gente sabe que tem o iter crimes. Deixa eu ver se tem aqui Ó, a gente tem o iter crimes, né? Que vai ser o quê, pessoal? Ó, cogitação, preparação, execução e a consumação, não é isso? Consumação, ok? Isso aqui é impunível, porque ninguém pode saber o que está na sua cabeça, ninguém vai punir pelo que você pensa. Ah, eu quero matar todo dia uma pessoa, ok. Se você não matar, só pensou, tá ótimo, ninguém vai lhe punir. Preparação. Ah, eu quero matar uma pessoa com emprego de chumbinho. Fui lá no depósito e comprei o chumbinho. Vai ser punido? Não. A menos, essa preparação só vai ser punida quando a preparação por si só constitui um fato criminoso. Tá certo? Não é o caso aqui que eu tô dando um exemplo. Execução, punível. Consumação, punível também, tá bom? Mas ele ainda estava aqui na fase de preparação. Ele estava se preparando para cometer o crime. Ele estava puxando o revólver, se aproximando para cometer. Se ele não fez, não vai responder por tentativa, não vai responder pelo roubo, porque a fase da execução em regra, da preparação em regra é impunível, tá bom? Pelo que ele vai responder? Por estar com a arma de fogo, portando a arma de fogo sem permissão, tá bom? Então pronto, vamos avançar. Responder a questão. Ó, roubo simples na modalidade tentada não é, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo não é, porte legal de arma de fogo de uso permitido, correto. Por que, professora, que é porte e não é posse? Porque posse é dentro de casa, é posse que ele estava no meio da rua. E a arma é de fogo de uso permitido porque a própria questão trouxe isso. Última questão da nossa aula. 13. Primeiro cenário. Caio foi preso em flagrante em razão da prática do crime de tortura. Após a audiência de custódia, Caio foi colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança. Pode, pessoal, pagar fiança para tortura? Vamos ver. Segundo cenário. João foi condenado definitivamente pela prática de crime de roubo. Há uma pena de 4 anos de reclusão e 10 dias multa, no valor mínimo unitário, em razão da subtração de um telefone celular da vítima Joana. João, no curso do processo, veio a óbito. Morreu, né? Bateu a caçuleta. Considerando os cenários narrados e as disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar o quê? Vamos analisar. É juridicamente adequada a decisão de que exigiu de Caio, aqui em cima, o pagamento de fiança? Não, né, pessoal? Por quê? Porque a tortura é inafiançável. Inafiançável e suscetível ainda de graça, induto e anistia. Isso aqui você tem que saber porque você está estudando para um concurso que também tem legislação penal extravagante, tá bom? B. Não se poderia exigir de Caio no primeiro cenário o pagamento de fiança. Correto. Considerando que o crime de tortura é inafiançável. Correto. No segundo cenário, considerando o princípio da intranscendência da pena, os sucessores de João terão o dever apenas de reparar o dano causado pelo crime e suportar o perdimento de bens, que é o quê? Efeitos extrapenais, né? Nos termos da lei, até o limite do patrimônio transferido. Correto aqui.
Gabarito da nossa questão. Gabarito letra B de bola, tá? C. Não se poderia exigir de Caio, no primeiro cenário, o pagamento de fiança. Certo aqui, né? Considerando que o crime de tortura é inafiançável. Certo. No segundo cenário, considerando o princípio da intranscendência da pena, os sucessores de João terão o dever apenas de reparar o dano causado pelo crime e suportar a multa fixada em juízo até o limite do patrimônio transferido. Multa, pessoal. Multa é pena, tá? Multa não passa da pessoa do condenado. Multa é pena da mesma forma que pena privativa de liberdade é pena, tá certo? Então isso aqui não vai repassar aos sucessores, não. D. Não se poderia exigir de Caio, no primeiro cenário, pagamento de fiança, considerando que o crime de tortura é inafiançável, certo? No segundo cenário, considerando o princípio da intranscendência da pena, os sucessores de João não terão o dever de reparar o dano causado pelo crime, tampouco de suportar o perdimento de bens. Errado. Por quê? Porque o dever de reparar o dano e o perdimento de bens são efeitos extrapenais que se estendem aos herdeiros até o valor do patrimônio transferido, tá? E D. É juridicamente adequada a decisão que exigiu de Caio no primeiro cenário pagamento de fiança? É errado. Por quê? Porque o crime de tortura é inafiançável, tá? Vem aqui. Ok, queridos? Beleza? Tranquilos? Era isso que a gente tinha pra tratar hoje, tá bom? Vamos encerrando aqui o nosso evento. Muito obrigada pela sua paciência, obrigada pela sua companhia. Fique firme, mantenha-se firme, estude. Daqui a pouco sai o seu edital e nós estamos juntos até a sua aprovação, tá bom? Um beijo, Deus abençoe sua preparação. Tchau, tchau. Aqui tem professor delegado, tem professor que já passou uma porrada de concurso público para te auxiliar a chegar na gloriosa Polícia Civil do Ceará. E ó, simulado toda semana entrando, plano de estudo personalizado, mentoria personalizada dentro do curso, um montão de blocos de teoria e de questões no final, já no estilo da banca IDECAN. Não perca tempo. Clique agora em Saiba Mais, entra pro jogo com quem realmente entende de concurso público